Agora pode dar bom dia de novo. Agora pode dar bom dia de novo, né? Olha, gente, a gente está falando sobre hipertensão. Muitas pessoas em Manaus, no Brasil inteiro, na verdade, sofrem da hipertensão, né? A pressão que a gente chama de pressão alta, a gente fala pressão alta. Doutor, agora a gente pode ter aí uma vida normal, mesmo tendo aí a pressão arterial alterada? Claro, perfeitamente. A hipertensão, né, ou popularmente conhecida como pressão alta, é o fator de risco isolado para as doenças cardiovasculares, né? E as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Para você ter ideia, em algumas referências bibliográficas chega a citar que mata 5 vezes mais que todos os cânceres, por exemplo. Então é uma doença muito prevalente, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo e com alta taxa de mortalidade. Né? Inclusive hoje é o dia mundial, né? É o dia mundial da hipertensão. Nacional de combate e controle da hipertensão. Né? E aí o indivíduo que faz um bom controle, que adere aos bons hábitos de vida e mantém a pressão controlada, ele vive normalmente. Agora, se a pressão já está alterada, precisa alarmar, meu Deus, vou morrer a qualquer momento? Não, não precisa, né? É só ter os cuidados necessários. Claro, salvo as situações de uma urgência e emergência hipertensiva, a curto prazo a pressão não traz problema. E digo mais, aí mora o grande perigo dela, que além de não trazer problema, ela não traz sintoma. Então o indivíduo fica... Silencioso. Exatamente. Aí está o grande perigo da hipertensão. O indivíduo fica muitos anos, até décadas, com níveis pressóricos elevados, os órgãos sofrendo com essa pressão, mas ele mesmo totalmente assintomático. Tem gente então que está em pressão, talvez pressão alta e não saiba, né? Sim, não saiba, tem que ficar atento à família, ao histórico da família, porque na maioria das vezes a hipertensão, ela vem com essa carga genética, né, doutor Bernardo? E é importante que a pessoa vá ao médico, aferir a pressão, ou vá a um posto de saúde, porque o posto de saúde está lá justamente para cuidar das doenças crônicas, que a hipertensão, ela está na classificação de doença crônica, né, doutor Bernardo? Claro. O componente genético, igual você falou, é importante, mas é interessante a gente salientar que os hábitos de vida acabam sendo, às vezes, mais relevantes do que o próprio componente genético. O que eu quero dizer com isso? O meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, mas eu me cuido, eu tenho um bom hábito de vida. Faço exercício físico. Exatamente, eu tenho grande probabilidade de não desenvolver hipertensão. E o contrário é verdadeiro. O meu pai não é hipertenso, minha mãe não é hipertensa, mas eu não tenho bom hábito de vida, eu tenho alta probabilidade de desenvolver hipertensão. Eu ouvi uma vez um médico falando, numa entrevista, inclusive vi no YouTube, ele dizendo assim, a carga genética, ela é como uma arma descarregada. Se você colocar munição nessa arma, ela vai atirar. Se você deixar essa arma inerte, sem munição, ela não vai atirar. Então, se você tem um pai que é diabético, se você tem uma mãe que é diabética e você não consome açúcar, faz exercícios físicos regularmente, tenha o cuidado de ter uma alimentação saudável, essa pessoa tem muito menos propensão a desenvolver diabetes ou hipertensão, né, doutor Bernardo? Com certeza, é uma analogia perfeita, né? É exatamente desse jeito. Por isso que os dois extremos não são corretos. Aquele extremo assim, o meu pai e minha mãe já são hipertensos, então eu vou ficar aqui na minha, não vou aderir a bom hábito de vida porque eu já vou ser hipertenso mesmo. Não. Ou o contrário, aquele que o pai e a mãe não são, simplesmente não se cuida com essa falsa segurança de que não vai desenvolver a doença. O consumo de sal. A gente vê nas mesas de restaurantes, que tem uma legislação, inclusive, não tem sal aqui nessa mesa. Né? E tem até um projeto da própria Câmara de Vereadores aqui de Manaus para tentar tirar aquele salzinho do restaurante, né? Porque a comida já vem salgada. Isso. E aí na mesa já tem aquela porção de sal. Então tem esse projeto para tirar esse salzinho da mesa. Porque isso só o recado não está dando certo. Quais são os reais malefícios do sal e do açúcar? Eu vou colocar o senhor numa jaca, porque o senhor vai ter que falar do sal e do açúcar, porque o açúcar também é um veneno, vicia. E igualmente a cocaína, né? Algumas pessoas dizem que o açúcar ele é tão viciante quanto o entorpecente cocaína, então a gente precisa conversar sobre esse assunto. Tanto que eu acabei de colocar já açúcar aqui no meu café. Eu também não coloco açúcar em nada na minha comida. Bom, em relação ao sal à mesa, realmente é um hábito que vários países do mundo já retiraram. Aqui no Brasil, a gente já teve uma evolução que foi tirar o saleiro livre para substituindo pelo saquinho, que cada pacotinho daquele tem 1 grama, né? Então o indivíduo acaba tendo uma noção maior do que ele está colocando. Só que tem um detalhe importante, né? É preconizado que algumas sociedades preconizam 5 gramas de sal por dia. Outras sociedades são mais rigorosas, falam em algo de 2 gramas de sal por dia.
Tá? Por dia? Por dia. O brasileiro consome média de 12 gramas de sal por dia. Bem acima, né? Exatamente. Só que a gente esquece de um detalhe. Quando pega aquele pacotinho de 1 grama, fala assim, então eu posso comer 2 pacotinhos desses por dia. Não, a comida já está com Mas a sal. pessoa esquece que já vem salgado. O clássico disso é a batatinha frita, que já sai da cozinha com Bem sal. frita, já com com bastante sal. Exatamente. óleo, Na hora que né? chega na mesa, a primeira coisa a gente está até conversando, nem percebe, é automático pegar o saleiro e salgar. Na Né? batatinha. Tem alguns salgadinhos industrializados aí que só o pacote já tem a cota de sal do dia inteiro. Exatamente. Em relação ao que E até você o pão que a gente come de manhã também já vem com Sim, sal, já sim. vai juntando essas gramas aí, né? Sim. Em relação ao perigo direto à saúde, por exemplo, como você mencionou, tem alguns estudos que dizem que comidas de fast food, pela alta incidência de carboidrato e de sal, causam mais malefício ao organismo do que o hábito de fumar. Então, Nossa só daí a Senhora. gente já tem uma noção de como o sal realmente é maléfico. Consumo exagerado de sal é igual aumento da pressão. Então, se o indivíduo não é hipertenso, ele pode virar hipertenso. Se o indivíduo é hipertenso, mas conseguiria controlar a pressão com modificação do estilo de vida, ele não consegue. E se o indivíduo já é um hipertenso mais grave, a quantidade de remédio que ele vai precisar e o controle dele de pressórico provavelmente não vai ser atingido. O açúcar contribui para isso também, doutor? Não, é só realmente em relação ao diabetes? Em relação à hipertensão, o açúcar nem tanto. Mas em relação aos fatores de risco de doença cardiovascular, sim. Por quê? O indivíduo é hipertenso, então ele já tem um risco de doença cardiovascular aumentado. Se ele ingere uma grande quantidade de açúcar, ele tem um risco maior de ter obesidade, de desenvolver outras doenças metabólicas. E aí sim, a junção dessas doenças faz com que o risco global de doença cardiovascular aumente. Agora, a gente precisa mencionar aqui sobre essa discussão que se tem com relação ao colesterol. O colesterol também é um dos grandes malefícios para o organismo e muita gente condenava o colesterol, dizendo que o colesterol vinha por causa da gordura, vinha por causa da fritura e tudo aquilo lá. E eu questiono do senhor, muitos estudos estão atribuindo a responsabilidade da gordura e do colesterol aos carboidratos simples. Procede essa informação? O consumo do carboidrato simples, o pão, a farinha, bolos e tudo, isso pode trazer malefício à saúde? Sim, sim. O que a gente tem preconizado, inclusive por sociedades americanas que estudam gêneros alimentícios, para a doença cardiovascular e hipertensão propriamente dita, a gente chama de dieta DASH, né? Que é uma dieta rica em alimentos orgânicos, alimentos integrais, com baixo teor... O mais natural possível. Exatamente, com baixo teor de sal, com baixo teor de açúcar. E daí sim, consequentemente, com melhora dos níveis lipídicos do colesterol, há uma redução importante da incidência de doença cardiovascular. Então, eu sei que isso é meio chover no molhado, né? Todo mundo sabe realmente dos malefícios e tudo, mas a gente sempre tem que frisar. Os alimentos tidos como saudáveis, verdura, legume, o alimento com baixo teor de gordura, são mais benéficos sim quando a gente fala de doença cardiovascular. Doutor, para terminar, é importante a gente ter aquele aparelhinho para medir a pressão em casa? É muito Aquele importante. aqui, né? O do pulso parece que não é muito eficiente. Não, né? se tiverem calibrados, gente, são bons equipamentos, tá? É preconizado que todo mundo, principalmente a partir dos 20 anos de idade, tem o hábito de aferir a pressão ocasionalmente, às vezes uma vez ao ano, uma vez por semestre, se tiver um fator de risco aumentado. Só serve um alerta. Não adianta ter o aparelhinho, seja de pulso, seja de braço automático, e achar que ficar aferindo toda hora a pressão... Vai baixar a tua pressão. Vai baixar. Não vai baixar. Olha, eu quero agradecer ao Morada Café mais uma vez, que mandou esse café da manhã delicioso pra gente. Tudo com moderação faz bem. A gente precisa dizer que bolo não precisa ser exagerado, né? Pão não precisa ser exagerado. É o exagero que faz mal. Então, obrigada ao Morada Café, que fica lá na Via Láctea. E você pode pedir o Morada Café, a comida do Morada Café, pelo iFood. Então, acesse o iFood. Obrigada, Anne. Obrigada, Lene, que mandou pra gente aí esse café da manhã delicioso. Na semana passada, a gente sorteou uma cesta de café da manhã da Páscoa. E a gente tá com a foto da ganhadora, que foi lá no domingo buscar lá no Morada Café. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por sempre participar conosco do nosso programa. A ganhadora desse domingo de Páscoa, que levou
A cesta de café da manhã. café da manhã. O E doutor agora tem Bernardo vai sorteio ficar com a também, gente né? aqui, que a gente vai sortear os ingressos do Calcinha Preta. São 2 pares, né, Juliano? Isso. Cadê as fotos? Já tem aí quem vai levar a direção? Tem que dizer o número de 1 a... número 40, de 1 a 65, número 40. Quem será o 40? Quem será? E o Juliano escolhe... Vou pedir pro doutor escolher outro número. Outro número? É. De quanto? De 1 a 60 menos o 40, doutor Bernardo. Escolha o De 1 número. a 60. Número 30. Número 30. 30. 40 30 e 40, né? 30, 40, que é o número do Juliano, e 30, que é a minha idade. Já passei dos 20, tem muito tempo, gente. 2 décadas já que eu passei dos 20. Estamos quase na mesma idade. Ainda bem que eu afiro a minha pressão. Porque pai e Vai mãe sair aí, a pertencem gente lá já em vai casa. mostrar quem ganhou agora a foto já. Aí! Tá computando. Eita, Olha, nosso você que software. levou aí o calcinha preta, Você levou o calcinha preta. levou a calcinha preta. E o saia rodada também, tá? E tem ensaio rodado também na Arena da Amazônia amanhã à noite. Vai, o próximo. Próximo Vamos ganhador. lá, próximo ganhador, vamos lá. Que também levou uma calcinha preta, ingresso do calcinha preta e Atenção, saia rodada atenção, pra pode casa. ser Atenção. você. Agora. Não? Agora, às 11 horas da manhã, você tem um agora. Aí, pronto, mais uma parabéns. ganhadora. Muito obrigada. A gente encerra, diretora. Vamos encerrar, né? Olha, muito obrigada, doutor Bernardo, por ter vindo hoje Obrigado, conosco, doutor. viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Imagina. Café muito bom. A gente vai encerrar para você poder comer, tá? Tá, Não joia, tem muito problema obrigado. não. Gente, obrigado pela audiência. O 6 Horas Notícias vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. A gente vai continuar aqui tomando o nosso café, desejando a vocês aí um bom fim de semana. Um ótimo fim de semana. Tchau, pessoal. Até segunda.